quero entender por que dizem que ele é o maior pregador da terra. Ele ainda fala. O Billy Graham. Aí ele foi. Mas foi o Billy Graham ou foi o Benny Hinn? Não, Benny Hinn. Benny Hinn, porque o Benny Hinn, sim, foi um dos maiores. Benny Hinn, por isso que eu falei gringo. Billy Graham. Benny Hinn. Então tá certo. Não, Billy Graham. Não. Foi o Benny Hinn ou foi o Billy Graham? Foi o Benny Hinn. Mas o maior pregador foi o Billy Graham. O Benny Hinn, ele é muito usado em milagres. Ele falou, milagres, curas, sinais. Ele falou que o cara tinha dito para ele que ele era o maior pregador da terra. Aí ele queria ser como ele, então ele foi assistir. Aí ele chegou lá, o cara chegou e o lugar de pregar. Não, sentou. O Márcio Luciano falava em inglês. Como ele falou. E alguém traduzia. Aí diz assim: vocês me desculpem, eu estou muito cansada. O Benny Hinn. Aí ele disse: o cara que eu achava que era o maior do mundo, como que eu chego no altar e diz que está muito cansado? Eu, assembleiano, já estava lá querendo dar pulos e pulos esperando por ele. É uma pregação maravilhosa. Quando vocês puderem, vocês assistem. Ele falou: eu estou muito cansado. Depois manda o link para mim. Tá. E aí ele é engraçado que ele diz assim: uma cadeira, por favor. Aí trouxeram uma cadeira, ele sentou. Aí ele disseram assim, se na minha igreja alguém pregar sentado, é expulso. É expulso. Mas depois vocês vão saber o que aconteceu. Então manda um link, porque se for procurar umas pregações foi pouco tudo. O pastor Marcos Feliciano tem 500 gravadas. Foi pouco tudo. Eu tinha uma época que eu ouvia muitas mensagens dele. Eu vi bastante mesmo. Na época que era só DVD, né? Não existia YouTube, né? Eu assistia, alugava os DVD para poder assistir. Mensagens muito boas. Me deu muita força para alguns momentos difíceis lá em Nova Trento. Sim, eu vou ter uma atrás da outra. Eu tenho que achar qual que é qual agora. Bem, vamos ficar de pé então? É nóis. Eles têm aqui do lado. Olha para nós aí então, irmão Nice. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos nessa noite diante da Tua presença, Pai. Queremos Te louvar, bendizer o Teu santo nome, Te agradecer, ó Deus, porque Tu estivesse conosco durante o dia, nos deste força, nos trouxesse até aqui em segurança, Senhor. Então Te pedimos, ó Deus, que Tu fiques conosco, Senhor. Que Tu fales conosco através do aprendizado, Senhor, que a gente saia daqui com o que aprendeu gravado na mente, Senhor, para ser útil à nossa vida espiritual, Senhor. Fica conosco, Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos começar hoje diferente. Vamos começar louvando a Deus, amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir.
acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Sim, Senhor Jesus, nós queremos começar essa noite declarando, profetizando a Tua palavra, Pai. Declarando que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas, Senhor. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Tua palavra diz que passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Tu não é homem para mentir, Tu não és filho do homem para se arrepender. Certamente que tudo que o Senhor prometeu acerca da Tua noiva se cumprirá, porque está escrito: os Teus planos não podem ser impedidos, Senhor. Oh, aumenta cada vez mais a nossa fé, aumenta cada vez mais a nossa esperança, a esperança de um novo Brasil, a esperança de um futuro melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias, a esperança da restauração de todas as coisas. Em nome de Jesus. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui. Aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glórias
Graças a Deus. A irmã Nícia, né? Fez uma pergunta para nós aqui no começo e agora o Espírito Santo, ele nos trouxe luz, né? Deus levou o profeta Ezequiel diante de um vale de ossos secos, né? Ele perguntou, por acaso esses ossos poderiam voltar a viver? Né? E ele disse, Senhor, tu sabes. E aí Deus disse para o profeta, profetiza. E quando ele profetizou, né, os ossos começaram a se juntar, né? E ele profetizou a segunda vez e começou a vir nervos e músculos. E ele profetizou a terceira vez. Depois Deus disse, né, sopra, peça para o Espírito vir, né, dos quatro cantos, né, e encher esse exército, né. E ele profetizou e assim aconteceu, né. Então Deus deixou uma arma para nós que é a profecia, né. É liberar. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são como já se fossem. E nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E à medida que nós vamos sendo restaurados, porque nós perdemos essa imagem e semelhança por causa do pecado que entrou, né, através de Adão e Eva lá no princípio. Mas à medida que Deus vai nos restaurando e o DNA de Deus vai sendo restaurado em nós, nós temos o mesmo DNA de Deus. Então, se Deus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu vou pedir para o monte se mover, o monte vai se mover. Só precisa ser do tamanho do grão de mostarda, está escrito. Então, se eu crer, o que Jesus disse para Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. Então, cabe a nós profetizar, né? Profetizar sobre o caos, profetizar sobre a doença, profetizar sobre a cadeira vazia, profetizar e o que a gente acabou de fazer aqui, né? Ressuscitamos uma música aqui antiga do pastor Fernandinho, que não é tão cantada nas igrejas nos dias de hoje, pelo menos eu não vejo, né? Mas ela é uma profecia, né? Grandes coisas vão acontecer, né? Então nós temos que usar a boca para isso. Oi? Na época do apóstolo Luiz a gente cantava muito esse louvor. Até porque esse CD na época, quando foi gravado, ele explodiu, né? CD, as músicas desse CD são maravilhosas, né? Todas as músicas desse CD, né? Uma nova história Deus tem para mim, né? Um novo tempo. Foi a música do casamento da Josi do Diogo. Essa música? Essa música. Olha só. Né? E a outra música, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. O CD é todo maravilhoso. Aquela do Davi também. A casa... Restaura a casa caída de Davi. É dele também. Não, essa daí é do Filhos do Homem. Filhos do Homem. Agora, uma curiosidade... Se a gente parar para analisar, nós que somos das antigas, quando esse CD foi gravado, já logo na sequência, não demorou muito tempo, é como se a igreja de Jesus ela entrasse numa nova fase. E entrou uma fase difícil para a igreja, né? É como se o avivamento ele fosse dado um stop, né? Uma pausa no avivamento. Até ali, na gravação desse CD, a igreja estava vivendo um avivamento. Nós estávamos vivendo um avivamento que muitos dessa geração não experimentaram ainda, né? Será que já não foi o avivamento que era para mim? Não, o avivamento está retornando. Só que, claro, o avivamento ele depende muito individualmente de cada pessoa, né? O apóstolo Luiz Hermínio aqui ministra, né? Não espere um avivamento coletivo. Busque o avivamento pessoal. Então a gente às vezes está muito esperando pelo outro, né? A gente está esperando, quando a igreja, quando todo mundo se levantar. Não, eu tenho que fazer a minha parte, né? Nós tivemos o exemplo aqui do jantar de casais. Se a gente não quisesse ter feito nada, não ia acontecer nada, né? Porque não teve assim um direcionamento, né, dos nossos pastores para fazer, né? Porque foi tudo, quando a gente pensou em fazer, estava muito em cima da hora. Mas a gente decidiu, vamos fazer e fizemos, né? E só que, claro, contamos com a colaboração também dos irmãos, né? Mas isso é só um exemplo pequeno, né? De que se a gente decidir se santificar, se decidir se consagrar, se decidir cumprir o ID, se decidir, tudo é uma decisão. Nós aprendemos isso na visão celular, né? Que ser santo é uma decisão. Amar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Então, ser avivado
também é uma decisão. Né? Deus não vai... Ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Né? Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou cear contigo, né? Mas se eu não abrir a porta, não vai fazer nada, porque Deus me deu livre-arbítrio. Então, se eu quiser ser um crente morno, e Deus vai respeitar, né? Ele vai deixar, porque Ele não vai mexer no meu livre-arbítrio. Eu que tenho que decidir. Tenho que decidir diante de tudo que eu já ouvi. Né? A irmã estava falando ali de Billy Graham. Né? Teve um pregador que talvez ele foi fez tantas obras, tantas quantos Billy Graham, que se chamava Reinhard Bonk. Esse pastor era um pastor alemão, que ele viveu a maior parte do ministério dele na África. E ele fazia cruzadas para 6 milhões de pessoas. Sabe o que é 6 milhões de pessoas? É muita gente. Né? Se você botar lá no YouTube, lá bota Cruzada Evangelística de Reinhard Bonk. Né? Vai aparecer aquele mar de gente assim. E ele era muito usado em curas, sinais, maravilhas. Houve 2 ressurreições provadas no ministério dele. Ressurreição. Gente que morreu, ele orou e ressuscitou. Isso está no livro dele. Eu li o livro dele chamado Evangelismo por Fogo. Recomendo para todo mundo que puder ler esse livro. E ele teve aqui no Brasil, Evangelismo por Fogo é o nome do livro. É maravilhoso. Quando eu li esse livro, eu queria orar pela cura de todo mundo. Aparecer qualquer doente na minha frente, eu já estava orando. Né? Evangelismo por Fogo. E o Reinhard Bonk, ele teve aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em Curitiba, tá? Não me lembro bem agora. E ele veio para uma conferência de pastores. E aí reuniu a pastorada toda lá, e todo mundo pensando assim, meu Deus, o que ele vai pregar, né? Poxa, Reinhard Bonk no Brasil, né? E diz que ele pegou o microfone e disse, irmãos, pastores, eu sei que vocês estão, né, esperando, né, um pronunciamento meu, né? Eu vim de tão longe, né, para trazer uma palavra, mas o Espírito Santo está me trazendo só uma frase aqui que eu vou deixar para os irmãos, né? Coloquem em prática o que vocês já sabem. Ele fechou a Bíblia e deu tchau para todo mundo. Já pensou? Que frustração, né? Mas às vezes eu creio que Deus tem que levantar alguém para fazer alguma coisa desse tipo, para dar um gelo em todo mundo, para despertar. Porque tem coisas que nós já estamos pregando há séculos, mas se ninguém botar em prática, não vai acontecer nada. Às vezes tem pessoas no corpo de Cristo que estão dando sangue e tem gente que só bate cartão no culto. Né? Então, Deus não vai mudar o discurso para agradar ninguém. Nós temos que botar em prática o que a gente já sabe. Né? O avivamento começa por nós. Ele é individual. Mas eu Cristian Zunino, também creio no avivamento coletivo. E eu creio que ele já está acontecendo. Mas também creio que o melhor está por vir. Né? Que ainda tem... fazia tempo que a gente não via... hoje é visível, está acontecendo, até comentava com um pastor amigo meu semana passada, nós estamos debaixo do mover do Espírito Santo. Fazia tempo que a gente não vivia isso. A gente está debaixo do mover do Espírito Santo. Para quem é sensível, a gente e nota e percebe a diferença, a gente está debaixo do mover. E a tendência é que nós vamos voltar a ver muitas curas, muitos milagres, muitos sinais, porque se é verdade que a gente está se aproximando cada vez mais da volta de Jesus, Ele quer salvar todo mundo. Né? Jesus morreu para que todos sejam salvos. Então, no que depender de Deus, Ele vai dar chance para todo mundo. Todo mundo vai ter, como está escrito lá em Mateus 24, né? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então verá o fim. Então, vai haver uma oportunidade para todo mundo. O evangelho vai alcançar todos os lugares. Eu acho que foi irmã, alguém comentou aqui no culto sobre a tecnologia, sobre a internet, né? Domingo, né? Então, a pastora Alice pregou a verdade. Então, a tecnologia está acelerando isso. Mas eu não pesquisei mais, mas existem um site ali que você pesquisa sobre os povos não alcançados. Só pesquisar na internet você acha. Então, tem muito lugar ainda que o evangelho não chegou. Né? Então, a gente não precisa se preocupar. Agora tem essa guerra nos Estados Unidos. Aí todo, meu Deus, o fim é agora. Não se preocupa. Né? Que
Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. São estes sinais. Mas eu, Christian, prefiro viver, ter um estilo de vida como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Né? Eu tento viver assim. Sinais das dores, né? Eu vi Estamos vivendo o princípio das dores. Sinais das dores. eu vi um story da pastora Thalita Pereira, que ela estava na maior igreja do mundo, Ah, sim, na Coreia. na Coreia do Sul, a igreja do Paul Yun-Chu. Aham, Chegou a ver o vídeo? vi. Que loucura, não sei quantos milhões, né, de pessoas, né? Não sei quantos Eu milhões de acho, pessoas. eu não me lembro bem, mas acho que a capacidade do templo, acho que era para 70 mil pessoas, eu não lembro agora. Eu também não lembro, mas já pensasse na Coreia, né? Que É. um lugar que, Era a igreja do Paul Yun-Chu, né? É considerada a maior igreja do mundo, né? E com ar-condicionado e conforto, né? É um povo dos brasileiros que tiveram lá, né? Todos eles comentam que é um povo de muita oração e jejum. Né? Eles acordam todos os dias na madrugada para orar. Lá tem uma montanha, lá um local que eles sobem para orar e ficam lá orando direto. E dizem que tem até placas nessa montanha, tipo assim, proibido jejuar mais do que 12 horas, uma coisa assim, né? Porque se não botar freio, eles não param de orar, né? E a gente sabe, no mundo espiritual tudo se move pela oração, né? Só que o nosso povo aqui ora muito pouco. Marca uma vigília, quem vai, né? Agora lá não, lá eles viram a noite orando. Então, quer avivamento sem oração não existe, né? Não. Todo mundo quer O que diz segundo que a Crônica? igreja cresça, mas não faz nada. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, primeiro ponto, humilhação e oração. Aí depois, se converter dos seus maus caminhos. Aí o que vai acontecer? Aí ele vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Então, tu quer ver Deus sarar o Brasil? Começa por sarar o meu coração primeiro, né? Sarar cada um de nós, né? No individual. Mas, de uma certa forma, ele quer sarar nós e quer sarar a pátria, né? Mas tem um princípio. O princípio precisa ser obedecido. Né? Se não cumprir o princípio, não acontece nada. Mas Deus está fazendo. Amém? Vamos continuar nossa aula, então. A introdução hoje foi diferente, né? Introdução e no mover do Espírito.